Os hábitos que diferenciam os ricos. Olha só, gente, nesse vídeo eu vou te falar de alguns hábitos que os ricos têm na vida deles, que diferencia eles das pessoas escassas, das pessoas mais pobres, tá certo? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, todo no meu material, nas minhas lives, onde eu faço conteúdo, eu falo muito disso, de hábitos, né? Por quê? Porque, na verdade, os nossos hábitos que nos constrói ou nos destrói. Isso, hábitos bons nos constrói. São os hábitos que eles, quando a gente coloca isso na nossa vida, são eles que nos levam a um direcionamento dos resultados. Então, são os hábitos. Se você aprender isso, o que seria hábitos, Haroldo? Hábitos são como os programinhas que são instalados na nossa mente. São programas que rodam basicamente automático ali na nossa mente. Porque o cérebro ele faz isso para economizar energia e para você fazer o que tem que ser feito, tá? Então ele cria uma automação. Sabe aquele programinha que você instala no teu computador, ali um atalho? Você tem um atalho, o teu próprio celular também tem um atalho, quando você coloca o aplicativo ali, você clica no aplicativo, ele abre ali para você trabalhar, fazer alguma coisa. O hábito é daquele jeito, no teu cérebro. Então o hábito é como um atalho para você fazer o que tem que ser feito. E os ricos têm esses atalhos, têm esses programinhas instalados na cabeça. São bons hábitos, tá certo? Você vai ver que as pessoas mais pobres, mais escassas, elas não têm esses hábitos. Elas não têm esses hábitos, tá? E quando tem é muito fraquinho, nem hábito é esporadicamente, ali dificilmente ela vai fazer aquilo. Aqui e acolá ela faz. Mas o rico faz com força. Ele vai para cima e faz com força. Então, se eu fosse você aí, se estivesse vendo meu vídeo, eu pegava um papel e uma caneta, se você pudesse, ou então salvava esse vídeo já. Se você não for inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, porque eu falo de desenvolvimento humano, assim, a prosperidade em geral, espiritualidade, riqueza de grana mesmo, né? Cuidar do corpo, do espírito, da mente, das emoções, dos relacionamentos. Então, prosperidade para mim é um conjunto completo de um ser humano. Isso é prosperidade. Para mim, isso que é riqueza, tá? Então, aqui, ó, eu fosse você, já salvava esse vídeo, compartilhava com alguém que precisa realmente ter bons hábitos na vida e se tornar uma pessoa rica e próspera. O primeiro hábito aqui que eu vou te falar que diferencia as pessoas ricas é que elas amam aprender. Elas amam aprender. Gente, isso é impressionante. Aconteceu comigo e virou um hábito. Com 15, 16 anos, virou um hábito na minha vida. Querer aprender, curiosidade de saber o que é, de ler livro, de pesquisar, pesquisa científica, onde tem o que é isso, o que eles estão falando, ir atrás, sabe? Por que os ricos gostam disso, gente? Porque o rico, ele tem uma mentalidade muito forte de independência. Ele quer saber a fonte, a origem, tá? Ele quer saber de onde vem aquilo, se aquilo é verdade. O senso crítico dele é muito forte. O que é um senso crítico, Haroldo? O senso crítico é diferente do senso comum. O senso comum é todas aquelas pessoas que quando escutam uma notícia, saem correndo e faz aquilo que todo mundo está fazendo, tá? Efeito manada, né, que as pessoas falam. Geralmente as pessoas estão nesse senso comum, de todo mundo está fazendo e você está fazendo também. O rico não. O rico ele para e pensa, o que é isso, é verdade? Aonde tem isso? Que informação eu posso obter disso? Como eu posso obter essa informação e como eu posso entender isso melhor? E aí ele vai para cima e aquilo vira um hábito. Tudo que você fala para um rico, ele vai atrás. Ele vai atrás de ler, fazer curso, congresso, participa de palestra. O rico está sempre fazendo isso, gente. E ele tem esse hábito tão forte que é todos os dias. Todos os dias ele quer aprender alguma coisa. Então, o primeiro hábito que diferencia as pessoas ricas das pessoas mais pobres é que o rico ama aprender todos os dias. Então, fica a dica aí para você. Escreve aí. Aprender todos os dias alguma coisa. Ser curioso. Adorar pesquisar, tá? Então, esse hábito constrói. Como eu te falei, que os hábitos são como os tijolos de uma casa. Então, são como nossos tijolos, gente. Se você tiver bons hábitos aí dentro da tua mente, porque tudo é mental. Quando eu era ali, adolescente, que fui ler os livros, ler, e aquilo transformou minha mente, porque era mental. Então, a mente foi construída.
Então, o primeiro hábito é esse. E, Haroldo, o que mais que os ricos gostam de hábitos fortes na vida dele? Eles têm um hábito muito forte de cuidar do corpo. Ama cuidar do corpo. Meu, vocês não têm ideia como o rico gosta de cuidar do corpo, tá? Pesquisa tudo sobre alimentação e come alimento saudável. É exercício físico. O que faz mais efeito? Vai lá na musculação, faz o cardio dele, qual o tipo de musculação, como é que é o treino, quantas vezes por semana. Ele se aperfeiçoa muito em cuidar do corpo, da mente, da saúde mental, né? Da espiritualidade. Por que o rico faz isso? Porque o rico entende que o corpo é a máquina. Olha só, o rico entende, gente, que o corpo dele é uma máquina para fazer os recursos que ele necessita na vida. Fazer dinheiro, fazer... Então, se ele tem um corpo saudável... Então, Haroldo, por isso que quando eu olho para um rico, um bilionário, cara, o cara tem um corpo bacana, é porque aquilo ali está cuidando da máquina dele. Aí vira um hábito de ir para academia, vira um hábito de comer comida saudável, vira um hábito de cuidar do sono, vira um hábito de estar olhando para a mentalidade dele, o que está acontecendo com a mente dele, com os pensamentos dele, cuida das emoções, tá? Tem um hobby para poder... Aqui atrás tem quadra de tênis, jogam tênis, né? Os ricos adoram jogar tênis, gente. Eles têm esse hábito, por quê? Porque cuidar do corpo para ele é a coisa mais preciosa. Então, o hábito do rico de cuidar do corpo é incrível, gente. Adota esse hábito aí na tua vida. Então, adota esse segundo hábito aí na tua vida de cuidar do teu corpo. Meu Haroldo, isso é incrível. Sim, isso é incrível. Eu sou apaixonado, gente, por desenvolvimento humano. Porque coloquei na minha vida cada princípiozinho, cada coisa dessa que eu te ensino aqui nos vídeos, eu coloco na minha vida, em prática. Eu internalizo. Isso aqui na minha mente é forte. De ir para academia ali, de comer direitinho, tá? De dormir, de cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções. É isso, tá? Então, vamos lá. Haroldo, o que mais que os ricos gostam de fazer? E gostam de ter... Qual outro hábito que o rico tem muito forte? O rico, gente, ele administra o dinheiro dele muito bem. Ele administra o dinheiro dele com força. Cada moedinha de 10 centavos para um rico é dinheiro. Ele administra muito bem, porque ele entende que riqueza não é sobre dinheiro. Riqueza é sobre sabedoria. Isso. Se você quer ser rico, tem que ser sábio. Você não pode ser um bobão aí. Sair comprando besteira, gastando com bobagem ou coisa desse tipo. O rico, ele administra o dinheiro dele, ele sabe planilhar ali as despesas dele pessoais. Ele planilha ali na empresa dele, tem pessoas planilhando. Porque ele entende que o jogo da venda, de vender, não é na venda, é na compra, né? Ele sabe que quanto mais ele enxugar e quanto mais ele administrar o dinheiro, mais rico ele fica. É isso. O rico entende isso, ele tem esse hábito desde quando ele iniciou, ali, quando ele é... Por quê? Haroldo, então quando eu ficar rico eu boto esses hábitos. Não existe essa fórmula aí. Você tem que botar esses hábitos agora. É exatamente agora que você tem que instalar na tua mente. Esses programinha aí, tá, automático, que são os hábitos bons, que tem hábitos ruins também, né? Esses hábitos bons que eu estou te dando para se tornar rico, você tem que instalar na tua mente, agora. É o pouco dinheiro que tu tem aí para administrar, tá? Esse terceiro hábito aqui de administrar o dinheiro, o rico faz com força. Ele ama fazer isso, tá? Ele ama saber exatamente para onde o dinheiro dele está indo. Se tem vazamento. Vazamento é gastos desnecessários. Eu lembro, gente, que eu tinha a minha indústria, uma metalúrgica gigante, e a conta de energia era altíssima. E eu fui num congresso, numa palestra, num congresso em São Paulo sobre energia, estava pesquisando sobre energia solar, mas lá teve um camarada que palestrou sobre a energia reativa, que voltava e ficava o dobro do preço. Ele também falou dos cabos rígidos, ele foi falando um monte de coisa e eu anotando. Quando eu cheguei na minha indústria, eu fui investir nisso. Uma bobina lá que segurava a energia para a energia não ficar voltando, ser reativa. Eu investi em tudo aquilo que eu aprendi lá em São Paulo, botei na minha indústria. Para minha surpresa, a energia caiu para metade do preço. O mesmo gasto de máquina,
Mudei os cabos de energia, botei bobinas para controlar a energia, a entrada e a saída da energia, e uma série de coisas. Então, o rico, ele busca administrar o dinheiro dele com força, onde for, na casa dele, no trabalho dele, tudo que ele for fazer, ele vai administrando o dinheiro dele. Ele vai fazendo com que aquela sobra de dinheiro, ele joga onde? No quarto hábito. Toda aquela sobra de dinheiro do terceiro hábito, que ele sabe administrar o dinheiro dele com força, ele joga no quarto hábito, que é fazer ativo. Então, tudo que sobra ali, gente, ele corre lá e faz aplicação, compra uma ação, tá? Aplica no melhor produto ali, porque o rico, ele tem um hábito, olha só, vou até falar para você que o rico tem, ele tem um hábito de pensar a longo prazo, né? Ele pensa, a renda dele é anual, o que ele ganha ele divide por 12, é assim que o rico pensa. Tudo dele é anual, tudo dele é a longo prazo, 2 anos, 3 anos, porque ele entende que é como um princípio, é um princípio na verdade a riqueza, né? O rico se torna sábio nessa condição de ele entender que é um princípio, de você limpar a terra, arar a terra, adubar a terra, plantar a sementinha, cuidar daquela plantinha para depois colher. É isso, leva tempo, leva cuidado, é um processo. Então, nesse quarto hábito, ele faz ativo com força, compra empresa, né? Monta negócio, aplica o dinheiro, investe certinho. Ele tem um hábito gigantesco de ativo. Na mente dele é fazer ativo. Cada vez mais ativo. Então o rico, gente, ele tem esse hábito porque ele sabe que a riqueza vem daí, dos ativos, né? Não sei se você já leu Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito isso, ativos e passivos. Porque a pessoa mais pobre ali, ele está ligado muito nos passivos, né? Os passivos tiram teu dinheiro ali. Por quê? Porque tira dinheiro do teu bolso. Um carro que está parado na tua garagem vai tirar dinheiro do teu bolso, tá? Se você é muito jovem ainda, comprar uma casa, isso tira dinheiro do teu bolso com força. Tá? Eu super indico você, primeiro, acumular riqueza. Criar uma independência financeira aí. Independência financeira é quando você tem dinheiro suficiente para pagar suas despesas e ainda sobrar. Onde teu ativo faz isso contigo. Aqui, ó, esse quarto hábito de fazer ativo com força é um hábito muito forte na cabeça de um rico. Ele está constantemente trocando ideias, vendo qual é a tendência do mundo, aonde o mundo está indo. Eu falo exatamente de mim. É exatamente de mim, gente. Tá? Esses hábitos eu coloquei na minha mente exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Adorar aprender, curiosidade para aprender, para ler, para fazer curso, ir para congresso. Para São Paulo, centenas de vezes peguei o avião só para ir para palestra, congresso, alguma coisa que eu queria aprender, né? Cuidar do corpo, você está vendo, sempre eu estou cuidando do meu corpo, alimentação, sono, cuidar do corpo com força mesmo, da minha mente, administrar o dinheiro de forma muito certinha ali, com planilha. Coloca esses hábitos na tua vida. Agora, hoje, Haroldo, vou colocar cada hábito desse na minha vida. Vai colocando, porque os hábitos te constroem e ele te deixa forte para a riqueza. E aí, vai fazendo ativo. Tem mais algum hábito, Haroldo? Eu diria que tem um bem forte. Esse é talvez um dos mais fortes, mas todos são. Mas esse hábito é um dos mais fortes que eu acho que se você colocar na tua vida, e se você tiver na tua vida aí, ele vai transformar completamente a tua vida. É o de se relacionar com pessoas boas, pessoas inteligentes. Se relacionar com pessoas boas e ambientes bons. Haroldo, então um rico, ele está sempre com pessoas inteligentes, boas e prósperas, e mais inteligente do que ele, e ambientes bons? Isso. Gente, o rico não perde tempo com bobagem, com pessoas à toa, com pessoas que falam de pessoas, que pessoas estão gastando dinheiro e te influenciando por coisa ruim. O rico não tem essa conexão com esse tipo de gente. Haroldo, por isso que o rico é um pouco isolado e frio, porque tem poucas pessoas com a mente de rico. Tem bem pouquinhas pessoas de mente de rico. Haroldo, é por isso que tu é um pouco solitário e passou a vida assim? Eu diria que sim. Porque o pobre, gente, ele só sabe pedir. Pessoa pobre, ele olha para ela própria e só sabe pedir. Ele vê o rico como um ser humano
não sei nem como, um extraterrestre que teve sorte, ou o ser humano ali, não sei o que pensa de um rico. Mas um rico, na verdade, é uma pessoa sábia, que cuidou ali, tem bons hábitos e constrói riqueza. Então, o quinto hábito aqui, ó, se associar com pessoas boas, mais inteligentes do que você, é a chave. Se você quer se tornar um expert aí na internet, né, desenvolvimento de produtos para a internet, não sei o que você pensa na tecnologia, aí você tem que associar com essas pessoas, se associar com essas pessoas, tá? Ah, moraria aonde? Em Floripa. Em Floripa tem centros, né? Só de tecnologias. Para você que é jovem aí, Floripa tem um centro lá. O SAPS, o nome. Pesquisa ali. Eu fui lá um dia, tipo um shopping gigante, os jovens no chão. Eu vou lá qualquer dia fazer entrevista com aqueles jovens, ali com os computadores, criando aplicativo, falando de tecnologia. É ali. É ali. Se associe com mentes desse tipo, com mentes inteligentes. O rico se associa com pessoas inteligentes e vai para ambientes bons, ambientes que valoriza ele. O rico não vai para um ambiente que desvaloriza ele, de forma nenhuma. Porque ele sabe que pessoas e ambiente faz toda a diferença na vida de um ser humano. Esse é o hábito. Ele tem o hábito de ir para lugares bons, tá? De se conectar com pessoas boas, de se conectar com ambientes bons. Você viu quantos hábitos diferem as pessoas ricas? Eu vou repetir aqui para ti. O primeiro hábito, ama de paixão aprender. Está sempre se atualizando, constantemente, pro resto da vida. Ama, é curioso, né? O segundo hábito que ele tem é de cuidar do corpo dele. Cara, ele sabe que o corpo é uma máquina. E se ele cuidar muito bem, vou fazer 61 anos ali em agosto, gente. A gratidão a Deus profunda, meu Pai Celestial, pelo meu corpo, pela saúde que eu tenho, toda perfeitinha. Muito obrigado, Deus, por cuidar do corpo. O rico sabe que tem que cuidar do corpo, é um hábito dele, cuidar do corpo dele, da mente dele, do corpo em geral, né? O rico sabe administrar o dinheiro dele com força, administra o dinheiro como ninguém, planilhando, vendo os gastos pessoais na empresa dele, tudo que ele tem, todo o dinheiro que entra na conta dele, para ele é bem-vindo e é sagrado. É um dinheiro que ele sabe que tem que administrar e fazer mais dinheiro. Porque o quarto hábito, ele cai com força ali em fazer ativo, né? Cada vez mais. Onde tem ativo? Onde eu posso fazer meu dinheiro crescer mais? Ele pensa a longo prazo. Olha que bacana, gente. Olha que hábito legal. Coloca isso na tua vida. Joga isso para dentro de ti. É aqui, ó, tá? Eu, quando muito jovem, eu não tinha pessoas para me aconselhar, como vocês têm aqui, um canal do YouTube falando para você. Cara, eu tinha os livros e Deus. Era muito. Mas aqui tá prontinho para ti. Tu pode ficar com Deus e os livros e aqui, ó, as minhas informações e só dá um salto quântico na tua vida. E o último ali é pessoas e lugares. Tá? Se conecte com pessoas inteligentes, de ideias, que queira ser rica, que queira crescer, e lugares bons. Tá certo? Então, fica a dica. Gostou do vídeo? Curte o vídeo agora, tá? Curte. Já compartilha. Escreve aqui embaixo se você está nesse caminho. Quais os hábitos que você tem? Quais são os hábitos que você vai colocar na tua vida para se tornar uma pessoa rica? Os hábitos que diferenciam os ricos. Coloca aí na tua mente. Escreve cada hábito. Deixa ali do lado da tua cama. Antes de dormir, tu lê. Esses hábitos aqui estou colocando na minha vida. Tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Tá? Deixa teu like. E faz um comentário aqui para a gente ter uma comunidade bem forte aqui no YouTube. Grande abraço. Obrigado.